Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Alô, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Star Trek Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio da terceira temporada, The House of Quark. Para falar sobre esse episódio, hoje comigo estão Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Boa noite a todos, é sempre um prazer estar com vocês. E o nosso convidado especial de hoje é o Ivanildo Pereira. Ivanildo, seja muito bem-vindo ao Balde. Olá, pessoal. Olá, Mariana. Olá, Castanheira. Prazer aqui estar participando com vocês aí da minha primeira edição do Balde. Vamos lá discutir esse episódio e espero um pouquinho dessa série que a gente gosta tanto. Olha, esse episódio, para mim, a princípio, deveria me arrepiar inteira, porque é Klingon com Ferengi. São as duas raças que eu não sinto muito prazer em assistir episódios. Mas ele, no fim das contas, é uma grande surpresa. Eu acho que ele tem elementos muito interessantes. A gente tem aqui o segundo roteiro do Ronald D. Moore para Deep Space Nine. Ele fez a abertura da temporada e aí agora já pegou um segundo episódio. Depois vocês acho que podem falar melhor sobre isso, mas ele tem uma ligação muito forte com os Klingons na nova geração, então talvez até por isso tenha ficado com ele essa incumbência de escrever esse roteiro, né? E a história é do Tom Benko, que é interessante, que ele é um editor da nova geração de Deep Space Nine e de Voyager, inclusive ele fica em Deep Space Nine até The Abandoned, e aí depois ele vai para Voyager. E ele é o único cara em Jornada nas Estrelas a ter feito a história para um episódio dirigido e editado. É interessante que ele se envolveu em várias coisas, assim. A função principal dele era editar, mas é legal ele ter se envolvido em outras coisas. Depois, para Deep Space Nine ainda, a história de Return to Grace é dele. E o episódio foi dirigido pelo Les Landau. Muito bem. E aqui a gente tem duas histórias. A história principal, que é o Quark, o personagem central, e interessante que ele vai parar lá em Cronos. E depois a gente tem uma história B, bem fofinha, do O'Brien com a Keiko. Ivanildo, quando você assistiu esse episódio pela primeira vez, você lembra assim, um pouco da impressão que você teve? O que você achou naquele ponto? Como que era Deep Space Nine para você? Você estava assistindo ela na sequência? Ou aquela loucura de assistir episódio o que conseguia, tinha uma linha assim de pensamento já dos episódios ou não? Como que foi para você? Eu, como vários trekkers brasileiros, né, eu assisti a primeira temporada lá na Rede Record e depois no canal USA, que depois virou Universal Channel, né, ficava repetindo muito aquela primeira temporada. E eu fui ver o Caminho do Guerreiro depois, quando saiu em vídeo, né, a abertura da quarta temporada. Eu fiquei abismado ali com o salto, né, que tinha dado. Aí depois que eu fui assistir a segunda temporada e a terceira, aí foi na sequência dali em diante. Eu confesso que o House of Quark, quando eu vi a primeira vez, foi uma surpresa, porque eu também não curti episódio Ferengi. Eu acho que esse é o primeiro episódio Ferengi da série que é realmente bom. Eu não gosto dos que eles tentaram fazer na primeira temporada e na segunda. Eu acho que não deram certo, apesar de eu gostar do Quark como personagem. Agora, os episódios que tinham ele como protagonista, eu não curti os da primeira e os da segunda temporada, mas eu acho que o House of Quark é o primeiro acerto realmente aí com o universo Ferengi e, curiosamente, misturando aí com a mitologia dos Klingons, que era a especialidade do roteirista. Então foi uma surpresa também que achei bem positiva. Como você disse, né, Mariana, eu também fiquei meio assustado quando vi ali o prólogo que ia ser o Quark protagonista.
Mas eu acabei gostando bastante do episódio. Felizmente, eles acertaram a mão dali pra frente em outros episódios diferentes também. Castanha, não sei como que você sente esse episódio, mas eu acho que ele tem uma coisa interessante, porque pela primeira vez ele traz um Quark, não sei se você poderia dizer mais sério, mas não é o Quark que está fazendo uma total besteira, ou pelo menos não fazendo uma besteira que vá destruir a estação, botar a vida de alguém em perigo. Então eu gostei deles terem colocado isso, que talvez a única pessoa que ele botou em perigo foi ele mesmo, ao contar aquela historinha ali, querer botar banca, que ele que tinha matado o Klingon em defesa própria para aumentar o número de pessoas que estavam indo no bar. Então, o negócio estava decaído por conta da ameaça Dominion e tal, que isso é outra coisa interessante do episódio. É meio en passant, mas é interessante. E aí, apesar dele ter um quê de comédia, esse episódio, eu acho que ele mostra um lado do Quark muito mais sério. Você acha que destoou um pouco por conta do que a gente vinha vendo do Quark até agora? Ou faz sentido pela maneira como a história foi contada, ele tá mais sério ali na situação que ele se encontrava? Eu acho que ele foi melhor escrito. Não sei necessariamente está mais sério. Eu acho que ele foi melhor escrito aqui. E eu concordo também com o que o Ivanildo falou, que esse provavelmente é o melhor episódio do Quark até agora. Eu acho que o Xenagos a gente gostou, de certo modo, mas o que pesa a favor do Xenagos é uma direção muito legal, algumas ideias nesse sentido, umas brincadeiras com o The Godfather, né, o Poderoso Chefão, e muitas primeiras coisas. Esse episódio presente é mais sólido. Ainda tem o benefício de que ele tem alguma coisa de interação meio surpreendente com a história secundária. Isso também é benéfico. Então, o arco dele aqui, eu acho que é interessante, que é refrescante de certa maneira, é que ele começa aplicando um trambique. É um trambique só para ele aumentar a procura pelo bar, dar aquela energizada no negócio. E à medida que as coisas vão acontecendo, ele vai vendo o que eu falo, o que eu faço. Até que ele se vê em Cronos tendo que lidar aparentemente com uma situação de vida ou de morte ali. Então, ele se mantém bem escrito até o final, né? Porque o final não é aquele final de que do nada ele aprender a atirar, ele aprender artes marciais e não sei o que lá, não. A história se mantém coerente. Então, eu acho que tudo isso ajudou o episódio. Esse é um episódio de fato interessante. Na lista histórica Klingon, eu tendo a gostar dos Klingons. Eu não cerro o olho assim. O episódio Klingon tá vindo, não, vai vir droga por aí. Normalmente eu não tenho esse problema, mas esse episódio foi mais ferengue. Então, e os ferengues eu acho que são melhor quando eles são usados como uma espécie de paródia de um capitalismo quase anarcocapitalista, capitalismo degenerado. E aqui em DS9 é pior quando envolve muita coisa familiar, muita afetação, e a sátira já não morde mais e fica uma coisa familiar um pouco cansativa. Então eu achei que aqui, de alguma maneira, as duas culturas interagiram e eu não senti que eles trapacearam, ao menos não muito, nessa interação. Então eu acho que é um episódio meritoso por conta disso. Assim, a ideia inicial que eu tenho é essa. Eu sempre pensei isso. Eu sempre achei o episódio agradável. Eu tenho um certo problema assim com os Klingons, e acho que os Ferengues tinham esse problema até chegar em Deep Space Nine, é que eles são muito monocromáticos. Não, os Klingons só são guerreiros. Aí a gente fica pensando, como que uma sociedade se sustenta só com guerreiros? E aí eu acho que nesse episódio eles deram um passo interessante, porque a hora que eles mostram lá o Degor, é legal que o cara fez várias coisas para tentar conseguir ficar com todas as propriedades que a casa da Grilka tinha, através de outros subterfúgios. Quer dizer, mostra que tem gente fazendo coisa diferente ali, mas ainda assim você vê que o pessoal ali é tudo guerreiro ali no conselho. Ninguém tem de bolhufas, de nada, só querem saber do negócio da honra, de morrer com honra e não sei o quê. Eu acho que esse
episódio se beneficiou quando você juntou os Klingons com os Ferengues. Eles são meio que opostos na sua filosofia. Você vê que o Ferengue deseja resolver as coisas através de negociação, ele não quer nada violento, e aí os Klingons já é aquela brutalidade. E aí quando você colocou o Ferengue ali no meio, né, a figura do Quark, ele mudou um pouco as coisas. Ivanildo, como que você achou essa questão aí que a gente tem essas duas raças tão diferentes, mas que eles conseguiram contar uma história, mas sem desvirtuar as duas raças? Eu acho que um conseguiu complementar um pouco na história do outro ali. Exato, né? Eu gosto, quando um roteiro é bem escrito, né? A gente consegue ver essa amarração bem feita. O Quark resolve a situação da honra Klingon, usando lá os métodos Ferengues. E tinha um Klingon que queria, o Digor, né? Queria tomar ali a propriedade da Vilpa, como você falou, usando métodos Ferengues. Então traz ali um pouquinho uma situação mais tridimensional, mais interessante ali, né, do que normalmente a gente tem, que era sempre, como você falou, coisa de ficar batendo na tecla da honra e os Ferengi batendo na tecla da paródia capitalista. Então foi legal essa forma de unir as duas coisas e amarrar a história no final. É um roteiro bem escrito, eu acho, um roteiro muito legal. É um episódio que aparentemente é simples, não tem lá grandes complexidades assim, técnicas, não tem muitos efeitos especiais, não tem muitas batalhas, mas é um episódio muito bem escrito, muito bem pensado, eu acho. Ele meio que percebe as táticas ferengues do Digor, ele mostra ali pra eles, mas eu suponho que se o Goron não conseguisse tomar uma decisão, após tudo, ele ia chamar o contador Klingon. Eu acho que tem o contador Klingon, que às vezes eles esquecem. É óbvio que tem o contador Klingon, tem o engenheiro Klingon e tal, mas quem tá ali no conselho são os grandes guerreiros, tiveram grandes feitos. Isso eu acho bem legal. Como é que eu vou colocar? Tem essa progressão quando vem o irmão, que há muito tempo já estava brigado com a casa, vem a Grilka, e eu acho legal ele ir levando assim, e você não fica em nenhum momento aquela coisa, mata logo o Quark, mas não, cada um tinha um certo interesse no Quark, ali no que ele tinha a dizer, e no que ele poderia oferecer eventualmente, o que fazer, e você percebe que a coisa tinha que ser bem ponderada, tinha que ser pensada, como fazer ali para pegar aquela transição. E é legal que ele pode chegar ali na parte contábil, explicar para ela entender e falar, o cara tava ferrando com a gente realmente. Então por isso que tava tudo dando tão errado. Eu acho que a explicação é legal e não é aquela coisa tipo assim, não quero saber dessa história de livro, não. Ela ouve e tal, ela pondera as coisas e isso não tem nada a ver com ela ter mais ou menos honra. Parece que ela, em certo sentido, ela manipula um pouco as tradições ali, ela não segue. No fundo é um pouco a mensagem simples, que ela manipula as tradições ao seu contento e de alguma maneira ela segue também. E o episódio consegue até fazer de uma maneira que as tradições absurdas Klingons soem como humor quando interessa o episódio, sem pesar muito a mão. Então esse pacote eu acho bem legal, bem resolvido, bem pensado, e as coisas, eu acho que tem uma história legal, bem trabalhada, e uma trama que basicamente ela é quase que automática, é muito simples assim. É meio que não tem muito para onde ir, mantendo a coerência. A história secundária nem se fala, é aquela coisa, não tem outro destino para aquilo ali. E é um mérito deixar a trama nesses termos tão rudimentares, eu acho. Deixar os personagens respirarem, deixar que a trama seja guiada pelos personagens, apesar de não ter muito para onde ir, mantendo a coerência da caracterização e tal, isso coisa básica, que às vezes a pessoa escreve o roteiro e esquece, e aqui é respeitado. Eu acho bem interessante, sim. Dessa trama ainda é legal que a gente tem o Goron, que é a única vez que eu acho que ele aparece, tanto na nova geração de Deep Space Nine, sem o Worf, que agora ele só vai voltar a aparecer quando o Worf entrar em Deep Space Nine. E ele tem umas cenas muito engraçadas. Eu acho aquela cena quando o Quark está explicando para eles o negócio da contabilidade, aí ele tá com um padzinho assim, olhando com aqueles olhos bugalhados dele, e ele tá tipo, meu, que é isso? Não quero, não entendo nada, né? Os olhos eternamente esbugalhados, né?
Meme. É muito interessante, eu gosto bastante do Gorm, porque ele é muito caricato ali, aquela figura. Que Engraçado. Mas ele tem uma presença ali, você sente que ele tem o domínio do ambiente. A gente brinca muito com os olhos esbugalhados do Robert O'Reilly, mas você sente que ele tem o domínio do ambiente. Quando ele anda, quando ele chega perto dos demais personagens, você sente que ele domina o ambiente. Então é muito importante que o chanceler tenha o domínio do ambiente, o habitat natural dele, que é a grande sala. Quando ele faz a viradinha com os punhos e tal, e os outros acompanham, essa marcialidade é feita de uma maneira cenicamente bacana, convincente. Não é aquela coisa feita de qualquer jeito por fazer. Mesmo sendo, talvez, no grande esquema do Império, uma coisa menor, uma disputa até meio secundária, pô, óbvio aí que o cara estava querendo pegar a propriedade do irmão por uma babaquice mal resolvida, e foi planejando, surgiu a oportunidade. É óbvio que ele não tem honra, é uma coisa menor. Mesmo assim, ele faz questão de dar aquela viradinha, tudo no esquema, bem feito o negócio. Esse tipo de detalhe. E às vezes se você fizer esse tipo de coisa sem os atores estarem imbuídos do negócio, sem a direção estar na mesma página, não tem que ser feito direito, a cena fica meio bosta. Aqui foi feito direitinho. Sim, pois é. E a presença do Robert O'Reilly interagindo. Quando ele, por exemplo, se abaixa para levantar o Quark, ele faz de uma maneira que ele nem fica inferiorizado e, ao mesmo tempo, eleva o Quark. E, de alguma maneira, elevando ele também. Então, é feito... Tem todo um jeitinho ali, uma linguagem que não se perde de vista, que é o chanceler que está falando ali. Não é qualquer Zé das Couves, não. Então esses detalhes eu acho que foram bem tratados no episódio. São feitos direitinho. Apesar do mote bem cômico, no geral, que a história traz. Entendeu? É interessante que a Mariana até falou um pouco disso no começo, que ela achou o Quark mais sério. Eu acho que esse episódio é interessante porque ele extrai a comédia junto com a seriedade, né? Porque esses personagens estão levando a situação a sério. A situação é que é absurda para nós, mas eles estão levando aquilo ali a sério. E tem que ser assim, né? Para funcionar o humor. Isso é uma coisa que é difícil de funcionar, tanto em cinema quanto em série. Geralmente a tendência é partir para a avacalhação, fazer um negócio mais humor mesmo, escrachado. Nesse episódio não, eles extraem o humor do contraste com a seriedade com que aqueles personagens estão lidando com aquela situação, principalmente os Klingons, né? Então é um equilíbrio bem interessante que o episódio consegue, e realmente é uma coisa admirável, né, na minha opinião. É legal aquela cena, eu acho que é quando o Quark está falando com a Grilka sobre as questões lá do livro, dele ver quais eram as coisas, eu não sei se ele já contou e disse tudo o que tinha acontecido, aí os dois, parece que tá pintando um clima, assim, né? Aí ela vira para ele, Quark, você tá me ajudando muito, vai salvar a minha casa, por isso que eu não vou destruir cada ossinho do seu corpo se você não tirar a mão da minha coxa. I really am very grateful for all you've done, Quark. That is why I'm going to let you take your hand off my thigh, instead of shattering every bone in your body. Let's go talk to the council. Legal. Que é algo totalmente esperado do Quark, né? Ele tá numa situação ferrada ali, mas ele se encontrou, porque é isso, ele tava numa situação que ele não sabe lidar. Ele não sabe lidar com Klingons que querem se matar, honra, pra lá e pra cá. Ele não é esse cara. Mas aí, de repente, ele viu a oportunidade de como tratar a situação, e aí ele coloca a habilidade dele como Ferengi, mas ao mesmo tempo ele não perde aquela coisa dele de ser sempre o cara que tá dando em cima das mulheres, de todo mundo que tá passando, ele tá sempre tentando alguma coisa. Então é
engraçadinhos. Não é o tipo de humor que eu costumo gostar normalmente, mas como não foi exagerado nesse episódio, não é carregado de humor, essas coisas que a gente tem são menores, eu acho que acaba trazendo uma leveza ali também para a situação, que é uma coisa séria e acaba se tornando mais leve. Agora, outro personagem que eu achei que eles fizeram também mais sério é o Ron. Fazia muito tempo que ele não aparecia assim, com pelo menos um pouquinho de destaque. E eu gostei que eu acho que aqui, talvez mais do que nunca, talvez seja também uma segunda virada para ele. A gente tinha visto uma virada dele ali em Necessary Evil, que a gente começou a ver que ele não é tão idiota assim, que ele tem essa capacidade da engenharia, de abrir uma porta, alguma coisa assim que precise. E aqui é interessante porque ele começa a mostrar o lado mais humano dele, que a gente conhece do Ron, quando a gente pensa no Ron. Então é legal aquela conversa mais pro final, que aí ele fala assim, mas dinheiro não é tudo, porque respeito não se compra. O Quark fica meio assim, você tá louco, o papai ia fazer você limpar a boca com alguma coisa lá, mas seria o nosso equivalente ao sabão. E aí ele fala assim, mas conta pra mim a história, tal, como é que foi? Ele, não, mas eu já contei, não tem mais ninguém pra escutar, tal. Aí o Ron fala, não, mas eu quero escutar a história. Money isn't everything. If father were alive, he'd wash your mouth out with Calco. You can't buy respect, brother. And that's what you have now, respect. After all, that's what you wanted, isn't it? Respect is good, but Latinum's better. Tell the story again. About how you stood there in front of the gore, not knowing whether you were going to live to see another day. Everyone's tired of hearing it, Rom. It's not gonna boost business anymore. No, I mean, tell me. I want to hear it again. Então, eu gostei bastante, assim, embora seja um pouco esquisito ver esse lado do Ron, dado que a gente viu até agora, mas eu acho que começaram a acertar as coisas. Não sei se tem a ver com o fato da presença agora do Ronald D. Moore, se ele começou a acertar coisas aí que antes a gente não tinha, que a gente já sabe da importância que ele tem para Deep Space Nine, então pode ser que alguma coisa aqui tenha sido já começada a ser semeada por ele. Castanha, você acha assim meio esquisito o Ron nesse sentido que eu falei? Ou... Não, porque tem a cena que o Quark tá meio querendo se mandar e o Ron, através de uma indireta, ele faz o Quark pensar no que ele tá fazendo, um pouco envergonhado pela covardice de fugir. O Ron usado de uma maneira diferente. E no final dá a impressão que ele está querendo sentir orgulho do Quark de uma certa maneira, pedindo para ele recontar a história. Eu acho que no Necessary Evil a gente lembra da coisa que ele tem algum conhecimento técnico. Eu acho que isso seria talvez expandido um pouco além do que teria a base para expandir, mas foi feito, né? Como se ele fosse alguma espécie de brilhante engenheiro ou ao menos um brilhante idealizador, como a gente veria no decorrer da série, e a gente vê aqui ele um pouco mais sensível. Ele queria ganhar mais dinheiro, às vezes ele quer ficar com um bar e tal, mas ele é colocado aqui de uma maneira um pouco mais sensível, inclusive a relação dos dois. Depois eu falo das duas cenas, né, que começam e terminam o episódio, mas eu achei interessante essa coisa feita com o Ron, que às vezes a gente tem a impressão que qualquer momento, como a gente, se eu não me engano, é no The Nagus mesmo, a gente tem a impressão que se o Quark fechar o olho, o Ron vai jogar ele pela escotilha de ar e vai ficar com o bar. Porque é uma série. Você tem a história da sátira capitalista, mas você vai sustentar essa sátira capitalista 24/7 com os caras que estão ali o tempo inteiro, que são irmãos. Então, às vezes, é melhor para a interação deles já arrumar uma maneira de suavizar e tornar aquela coisa mais palatável para o dia a dia. Deixar a coisa da sátira para elementos um pouco mais externos. Apesar de que a gente vai ver isso com força total, eventualmente. Até Karl Marx aí com o Ron, um dia desses que a gente vai ver, sem dar muito spoiler. Então,
Vamos aguardar as cenas dos próximos episódios e os próximos episódios, entendeu? Mas fica a reflexão, que às vezes é difícil sustentar no dia a dia essa coisa do capitalismo selvagem, anarcocapitalismo, o tempo todo entre irmãos que basicamente trabalham num bar. Às vezes fica meio absurdo demais. Fica como se fossem dois Klingons que querem se matar para ficar com o bar também. A diferença acaba... E talvez seja um outro motivo para terem casado os Klingons com os Ferengues. Que no fundo tem uma espécie de similaridade aí. Um pouco de hipocrisia também. Então talvez a gente vai observar os próximos episódios, que tem muitos que eu não vejo há muito tempo, como é que marchou na terceira temporada essa ideia. Eu imagino que eles relaxaram alguma coisa para você ter um pouco de margem de manobra entre eles, eventualmente o próprio Nog, e jogar essa coisa, como é Star Trek, jogar para fora. O outro somos nós, espectadores, entendeu? Então vamos ver. Alguma coisa eu me lembro, mas nem tudo eu lembro. Então, eu prefiro chegar na hora e dar opinião fresca, digamos. Ivanildo, e quanto ao Armin Shimmerman? Porque eu acho que ele foi muito bem nesse episódio. Eu acho que ele está muito bem com o Quark. Eu acho que até, inclusive, ele tem a oportunidade aqui, né? Acho que é legal para o ator, que ele vem fazendo sempre um Quark... total comédia, e aí, de repente, agora ele tem a oportunidade de fazer uma coisa mais séria. O Shimmerman, eu achei que foi sempre bem, né, na série. Até nos episódios mais fraquinhos dos Ferengues, ele tentou fazer funcionar, né? Ele se entregou ali para o negócio. E a atuação dele, nesse episódio particular, eu acho que é uma das melhores dele. Em todos os 7 anos, né, da série. É curioso como os roteiristas e o ator vão criando umas novas profundidades, né, para o personagem. A gente não esperava, por exemplo, o Quark virar herói, virar corajoso, né? Como ele fica nesse final desse episódio. E o Shimmerman consegue retratar bem essas viradas, né? Sem parecer absurdo, sem parecer uma coisa que saiu ali do nada. Não, é uma coisa que é inerente ali ao personagem, né? Quando ele tá contra a parede, ele tem que se virar, né? Essa é a história do Quark. É um cara que aprendeu a se virar, viveu ali na ocupação, na época dos cardassianos na estação, é o cara que ficou ali quando a Federação assumiu, é um cara que sabe se virar, né? Então, a gente vê essa característica dele, é sempre bem-vinda, né, na minha opinião, e esse episódio mostra isso de uma forma bem forte. Então eu gosto muito da atuação dele, e eu coloco esse episódio assim, se for colocar top 5 episódios do Quark, e top 5 atuações também do Shimmerman, eu acho que esse episódio teria que entrar ao longo, né, de todos os 7 anos da série. Castanha, pra gente fechar essa parte da história do episódio, você quer falar um pouco do que você começou a comentar aí, que é a cena inicial e final, que é muito interessante esse paralelo que eles fizeram. É uma técnica, você começar e terminar um setup similar, eles dois na mesma posição no bar, falando que as vendas vão mal, que o comércio vai mal. No primeiro momento, o Quark está se lamentando e tal, no segundo também. Ou seja, nada mudou. Aí o Ron fala, conta de novo a história, mas no fundo, falando que ele não fala no texto, não tem lucro nisso, mas conta mesmo assim. E é legal isso, alguma coisa mudou, nos dois talvez meio sem querer, ou talvez meio de maneira, uma coincidência. Os Klingons fazem isso, eles contam as histórias dos seus feitos. Às vezes cantam até música dos seus feitos. Então é interessante ele falar, quando eu cheguei na grande sala, cara, parecia que tinha 1 metro a mais do que eu me lembrava e tal. Aí termina com a nota Klingon. É uma técnica, um jeito de fazer, e nesse episódio é posta para bom uso. Eu acho legal. E é uma rima visual também com aquele plano de abertura do episódio. Isso, você começa e termina do mesmo jeito, né? Muito legal isso. Perfeito. A cena inicial ainda a gente tem o Morn saindo com uma double girl. Não, mas você viu ele fazendo com o polegar? Uhum. Ele vai pegar aquela mulher, cara. Ele ia faturar naquele dia. E tem a regra de aquisição. Quando o Mor vai embora, é melhor fechar o bar, né? Now I know we're doomed. Why, brother? Rule of acquisition 286. When Morn leaves, it's all over. There is no such rule. There should be. I know business is bad, but that's no reason. Bad? It's 2100 hours. The bar's open. There's a sale on Synthahol, and there's no one here.
E ele é muito cedo, ele é sempre o último, o cara que o Quark tem que empurrar pra fora do bar. Literalmente. E é engraçado que tem uma cena cortada que eles filmaram e acabou não entrando na edição, que o Quark tá falando com o Ron numa transmissão. O Ron ainda estava lá na estação. E aí o Quark tá preocupado, o que o Ron vai fazer com o bar dele, que ele vai acabar com o bar e tal. E o Ron tá lá com umas meninas Double Girl e tal. Também, do tipo, o meu irmão não tá aqui, e é meio profético, mas infelizmente acabou não entrando na cena, né? Então, meio que não vale. Agora é interessante o paralelo que a gente tem das duas tramas, porque a trama A começa com o Quark reclamando que não tem ninguém no bar, porque o pessoal tá indo embora da estação, tá todo mundo com medo da ameaça Dominion aí, todo mundo indo embora, as famílias bajorianas indo embora, todo mundo com medo e tal. O Sisko devia ter sido mais diplomático, ter tentado de alguma forma fazer algum acordo e tal. Então é legal que a gente retoma o final do episódio passado, ele não foi esquecido, está ali presente, mas eles não querem que sejam também o tom do episódio. É um episódio para ser mais descontraído mesmo, acho que para contrapor com a abertura da temporada que foi mais pesada, com coisas mais pesadas que aconteceram. E aí, ao mesmo tempo, essa ameaça Dominion também é o que starta a trama B, porque a Keiko tá lá toda triste, o Brian chega do trabalho e ela tá lá toda triste, porque a escola fechou, a escola que a gente não via, acho que desde In the Hands of the Prophets. Acho que na segunda temporada, acho que não apareceu nenhuma vez Eu não tô lembrando não, a escola. E aí a escola fechou, ela teve que fechar, porque as duas últimas crianças bajorianas tinham ido embora com a família de volta para Bajor, e só tinha sobrado o Nog e o Jake. A escola não é mostrada, né? Mas lembrando que em DGA o Jake faz um trabalho para a escola, então a escola ainda existia até os eventos do The Search. Ela só foi meio que esquecida, né? Acho que a Keiko como um todo ali, eles sempre tiveram uma dificuldade de encontrar histórias para ela, e aí agora aqui eles encontraram a solução para algo que eles queriam há muito tempo, que era aproximar o Bashir e o O'Brien. E aí acho que eles achavam que era meio esquisito o O'Brien sair toda noite com o Bashir, enquanto ele tem esposa e filha. Então eles resolveram aí, eu acho que eles foram felizes com essa história, e aí conseguiram fazer de um modo que a Keiko, no final das contas, vai para Bajor passar 6 meses, e o O'Brien fica livre para poder estreitar os laços de amizade com o Bashir. Ivanildo, você gostou dessa parte da história? Você acha que, como eu falei, que eles foram felizes com o modo como eles construíram a história até chegar no objetivo deles? Sim, eu concordo, né? Eu acho que é uma historinha simples, pequena, mas que adiciona, né, para o universo da série, adiciona para aqueles personagens, dá a impressão de cotidiano, da vida deles que está passando. E eu estou até vendo aqui o memorial do episódio. Realmente foi uma decisão consciente ali dos roteiristas tirar a Keiko da série por algum tempo para aprofundar ali a amizade O'Brien e Bashir, que é uma coisa que eles queriam fazer, já tinham visto ali o indício disso, os indícios, né, dessa amizade ali em alguns episódios anteriores, o Armageddon Game, né, alguns episódios anteriores tinha ali a interação deles, e eles quiseram investir nesse relacionamento. Por causa disso, eles tiraram a Keiko da série por alguns episódios. Foi uma decisão acertada, porque eu acho que muita coisa boa saiu disso, né, na série. Eles encontraram uma forma inteligente, sensível de tirar a personagem por um tempo, e que respeitou ali, né, o casamento deles, que a gente acompanhava os personagens desde a nova geração, respeitou ali o relacionamento deles, e ao mesmo tempo trataram bem isso, né, e conseguiram pavimentar o caminho para coisas melhores que viriam na série aí no futuro. E você, Castanha? Esse arboreto, não sei, esse bosquezinho, se eu não me engano, o O'Brien fala alguma coisa assim, logo no começo da primeira temporada, um daqueles episódios que eles estão discutindo a relação deles, o que ela vai fazer ali.
Eu não lembro se agora se é o Eamon Alon ou é um dos outros, mas eu lembro até que eu falei, pô, chefe, vai mandar a Keiko fazer jardinagem na estação e tal. Aqui volta, eu não sei se é um pouquinho melhor ou não, mas é nulo de qualquer maneira que a decisão. Ele não chega nem a sugerir que ela faça isso, que ela se empenhe em fazer aquilo. É bom ter a Keiko para ter um casal bem mundano, digamos assim, na vida da estação. Mas a gente precisa, para manter um casal mundano na vida da estação, relativamente pouco tempo de tela, histórias muito mundanas. Talvez ou por falta de interesse da atriz, porque o que a gente quer é isso. A gente não quer que você comece a fazer pesquisa científica, e essa sua pesquisa científica tem a ver com a Guerra do Domínio, por exemplo. Se você vai fazer uma pesquisa botânica lá e vai descobrir alguma coisa que pode ser usada contra o Jem'Hadar. Eles não tinham interesse nesse tipo de linha de história. Eles queriam ela para fazer aquela coisa bem mundana, bem cotidiana ali com o chefe O'Brien. Então, se é só isso que vocês estão dispostos a escrever para o personagem, a atriz provavelmente não tinha tanta coisa para fazer ao mesmo tempo, não me recordo. Talvez sim, talvez não. Teria que ver. Mas você não tem interesse em algo mais. Se não tem interesse em algo mais, dá um jeito dela ficar longe, fazendo alguma coisa dentro do razoável e deixa o chefe O'Brien bem na fita. No final ele ficou bem na fita com a Keiko e com a audiência, né? Ele descobriu uma solução que respeita a formação dela, respeita os interesses dela, que ela é algo além do que está ali só esperando o marido voltar para casa, cuidando da criança. Então, tá tudo certo, a decisão foi, porque o que eles queriam realmente era desenvolver um bromance ali, ou como você quiser chamar, entre o chefe e o Bashir. Ali tinha um apelo que a relação Keiko-O'Brien não tinha. Já estava bem numa caixinha que eles queriam da Keiko em relação ao O'Brien. Então, a decisão legal. E eu acho que é uma história que a trama é do tipo quase que automático, não tem surpresa, não tem inquietação. Ela chega sem desvios possíveis e imagináveis ao seu final e é satisfatória talvez exatamente por causa disso. Eu acho que a interação em uma determinada cena com o Sisko eu acho muito bem feita. Acho que o Avery Brooks trabalha muito bem nessa cena. A câmera fica bastante tempo no rosto dele, você percebe a empatia dele para com o chefe O'Brien. Ele pensa, ele olha para o teto, ele pensa em provavelmente outra coisa. Eu acho uma atuação interessante, sensível, e o texto também combina com isso. Eu acho uma cena bem interessante. Então, eu gosto, acho bem legal. E é claro que isso abre perspectiva para a gente ver mais do Bashir e do O'Brien, que é uma das relações mais memoráveis na série, por diversos motivos. Né? E a gente vai ver. Nessa cena do Sisko, um pouco antes, quando a Dax e a Kira, essa cena só que foi meio nonsense, né? Não sei o que eles quiseram passar com ela, gente. Porque, tipo, o Sisko dispensa as duas e a Kira continua ali. O que ela esperava? Ela queria ouvir ela queria ouvir a fofoca? O que era que ela queria ficar lá, que ela não queria ir embora? Teve que falar. Não, ela falou, deve ser coisa de humano. Eu falei, como? Oh, excuse me, sir. I can come back later. No. We're done here. What can I do for you? Well, it's kind of private. Wife problems, Chief? How did you know? Well, I've been a husband and I've been a wife, and I know that look from both sides. Come on. What? This is where we make a graceful exit and let the boys talk amongst themselves. Must be some kind of human thing. Well, I'm sure the old man will be happy to explain it to you on your way out. Às vezes os bajulanos não têm esse costume, né? Toda discussão doméstica eles metem o B dele. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. É isso, né? Agora, outra coisa interessante que eu achei é que, assim, o Sisko, que era o cara que tinha sido casado, que a gente poderia esperar, que poderia dar um conselho melhor pro O'Brien, foi o que você falou, Castanha. Ele dá um conselho de algo que o O'Brien já tinha aventado lá atrás e que realmente não tinha dado muito certo. Mas ele não chega a falar com ela de novo, né? Sim, mas ele já estava fazendo todo o planejamento ali. E no fim, você vê o cara que não é casado, solteirão, que gosta de sair com todas as meninas e tal, é o cara mais
mais assertivo em entender a situação. E eu gosto porque daí o Bashir dá uma olhadinha no que ele está fazendo, aí o O'Brien meio que não quer, mas ele pede a opinião do Bashir. É uma coisa meio assim, meio discreta, ele tá meio assim tateando, será que eu converso com ele, será que eu não converso com ele? E o Bashir naquele jeito dele, mais despojado e tal, e acaba conquistando ele ali com a conversa. Em geral, eu teria a tendência, porque, por exemplo, o O'Brien tem ali umas ideias que são meio complicadas ali, como comprar de novo a história do Arboretum, e não só isso, ele quer entregar quase o negócio pronto, não dá Aparentemente, sim. Tipo, ela só tem que plantar ali, o resto vem tudo pronto. Então você vê que ele não é muito hábil nisso, mas por outro lado, ele tem o coração no lugar certo. Acho que é isso que é o principal aí, talvez, dessa história. Não, acho que a atitude é diferente. Eu acho que o Sisko, ele tá dizendo assim, ó, se o cara quer fazer isso pra esposa, ele vai fazer. Ele se importa e tal. O Bashir não, ele já tá dizendo, já tá cortando o negócio. Não, cara, não é isso não, tem que fazer outra coisa. Essa diferença de atitude que é legal, realmente é legal. Dá a entender que, não, esse aqui vai ter um outro tipo de relacionamento que é mais plano, né? Que é mais próximo, mais, de certa maneira, mais honesto, mais sincero, mais direto. Legal também, é bacana sim. Mas é uma ideia reciclada de um episódio que é verdade, sim. Que eu falei, pô, O'Brien, tu vai levar um soco na cara da Kate. É uma ideia reciclada. Eu não lembro se naquela vez ali da primeira temporada era para fazer tipo um projeto de jardins na estação. Eu não lembro, ou se já era parecido com esse. Só olhando de novo. Mas era tipo uma jardineira de luxo. Não é o tipo de trabalho que no final ele propõe a ela. Então é bem diferente mesmo. E é mas ele sai bem. Ali a no visão final do dia ele sai bem. Dessa vez ele sai bem. A visão do Bashir ali é muito boa, muito importante. Quer dizer, ele estava querendo transformar a profissão dela num hobby, né? E aí ele até faz um paralelo. Se você não pudesse trabalhar de engenheiro, se ficasse só montando os kits e tal, era umas coisas assim que ele falou. Né? Você ficaria satisfeito? Não, eu não ficaria. Do you think it'll work? Absolutely. For about 2 months, then you'll be right back where you started. 2 months? Well, it's been my experience that during any serious disagreement, a smile and sweet words will buy you 2 hours. Flowers buy you a week. An arboretum, well, that's at least 2 months. But in the end, you still have to solve the underlying problem. I thought an arboretum would give her a chance to continue her studies. Help her find something to do with her time. Like a hobby. Exactly. Exactly why it won't work. You can't ask her to turn her profession into a hobby. Would you be satisfied just pottering around in a workshop, building nano-circuit boards and playing with tricorders? I suppose not. You're chief of operations. I'm a doctor, and Keiko's a botanist. And until she can be a botanist again, I'm not sure she's ever really going to be happy. Então, acho que o Bashir tem essa coisa da empatia de se colocar no lugar dos outros. Então, não sei se é um pouco dele, um pouco da profissão dele, que tem a necessidade de uma empatia maior. Então, eu acho que é legal que ele traz isso daí. E óbvio, né? A química dos dois é muito boa. A gente sabe mais pra frente o quanto isso dá certo. E pra série era muito mais fácil você ter os dois como amigos do que manter aí uma história de vez em quando da Keiko com o O'Brien, porque afinal o Bashir e o O'Brien são personagens principais, ela é um personagem secundária. Então, exatamente. Você tá fazendo... Lógica básica. Tá fazendo histórias com 2 personagens principais. De trazer o outro ali na história. E era algo que o Aira queria. Quando ele aceitou ir para Deep Space Nine, ele falou, tá bom, mas eu quero fazer a amizade do O'Brien com o Bashir. Exato. E é nessa terceira temporada que ele realmente vira ali o grande showrunner da série. Ele realmente consegue ter o poder de conduzir a série. Que ele já vinha quase conseguindo ali ao longo do tempo, e nessa terceira temporada realmente ele consegue impor ali a visão dele e as ideias dele. Com certeza. Faz muita diferença. A gente nota
a diferença de uma temporada para outra. A gente já começa a ver a influência dele crescendo na história. A gente falou isso bastante no episódio sobre a análise da segunda temporada, então o que vem pela frente, os roteiristas que eles chamaram, como o Ronald D. Moore, para começar a trabalhar na série, como isso mudou a cara da série, dos roteiros, das histórias que a gente vê daqui para frente. Aí tem só uma coisinha interessante que eu vi assim, porque a Grilka teletransporta o Quark do bar para a nave dela. Tipo, não tem nenhuma segurança, não tem... Como é que ela conseguiu isso? Devia ser na hora que o Odo tava no balde, né? Então, mas cadê o Eddington? Eles não tinham trazido o Eddington para evitar essas coisas? Ou seja, o problema não é o chefe de segurança, né? Mas é uma coisa que eu acho que nunca foi, como é que eu vou dizer, bem estabelecida na série. Tipo, a nave tá atracada e eu vou rodar um programa de inibição de transporte para cada nave atracada. Pelo menos, nunca foi falado isso. Porque, tipo, você chega numa nave... teu transporte operacional. Você chega lá perto do Cisco, vem cá, Cisco, transporta, vai embora, desatraca, até a pessoa, caramba, raptaram o Cisco, fecha de tração, não sei o que, a porra já tá no buraco de minhoca, já tá aí, já foi, entendeu? É o tipo da coisa. Eu odeio transporte, eu preferia que não tivesse, mas é uma coisa que nunca foi tratada, nunca houve interesse de tratar, com a regra básica aí. Não pode ficar os escudos em pé o tempo inteiro, não tem energia pra isso, não tem condição. Sim. O negócio é queimar. Mas você pode ter um nunca foi. Né? A nave que está atracada, ela podia estar orbitando, mas a nave Klingon, ela tem que estar atracada. Quem está no Ops vai falar: que porcaria é essa que fica rodando aqui na estação? Não vai atracar, não? O que esse cara quer? O que esse cara quer? Quer dar tiro aqui? O que esse Klingon maluco tá rodando aqui? O que esse cara quer? Justo depois do outro ter morrido lá, que o cara quer dar tiro aqui, o cara a nave dela tinha que estar atracada. Tem a documentação, tem o transponder, entendeu? É uma casa grande, devia estar tudo certinho. Então, tá atracada, tem que ter um inibidor de transporte ali. Não, ela não vai sequestrar quem ela quiser aqui. Mas, talvez... para não fazer o negócio e desfazer depois, furar o negócio, que nem o teto de gastos, fura o negócio depois, nunca estabeleceu-se, né? Porque é diferente da nave estelar. Mesmo assim, tem uns furos nesse sentido da nave estelar, mas a estação não. Tem um monte de porta de atracação, entra a nave, começa a roubar todo mundo, sequestrar todo mundo. Coisa fácil. Realmente bem esquisito. É uma bobeada. Mas eu vou ser sincero. Eles usam esses subterfúgios. Né? Mas eu vou ser sincero, eu acho, até porque é uma hora só, eu achei a escolha de não mostrar o lado, tipo, perceber, o Quark foi sequestrado, não sei o quê, vamos fazer o quê, não mostrar. Ele foi sequestrado e ponto, só mostra o lado do Quark. Né? Então eu achei a escolha legal, não vou... Eu acho que ficou mais ágil o negócio. Como no fundo vai ser... Você sabe que vai ser um negócio benigno. Tá tudo certo, É uma opção interessante para otimizar o tempo. Eu acho que tá tudo bem, sem nenhum problema quanto a isso. Foi uma opção. Tipo, o Ron podia chegar no Podo, sequestraram o Quark. É mesmo? Tá comigo. Acho que vou matar o meu irmão. Levou lá pra cá, eu vou... Em que uma cena como essa... Em que uma cena como essa ia adicionar o episódio, né? Ia ter contra, ia ter quebra de ritmo. Você tá fazendo um negócio, a trama tem um certo ritmo. É aquela quase no automático. Você bota isso aí, fica um episódio qualquer, você tem a obrigação de fazer isso. Isso não, você segue a trama, a mínima trama que já está estabelecida, que é quase que vai embora sozinho. Então, a escolha foi benéfica pro episódio. Eu achei legal. Eu acho que o Ron Moore resolveu bem isso. No momento em que ele coloca o Odo... Você falou que é engraçado, tipo... Como assim? É tão fácil sequestrar alguém na estação. Porque se tem um negócio... É fácil, abre precedente, né? Abre precedente. Mas eu acho que o Ron Moore resolveu isso na conversa que o Odo tem com o Quark logo no começo. Ele fala: Quark, você tem certeza que essa é a sua história? Você não quer falar o que realmente aconteceu? O que você acha que vai acontecer com a hora que a família do Klingon vir aqui
para tirar satisfação com você. Então eu acho que assim, o Quark foi ninguém iria atrás do Quark. Tipo, ele assumiu o risco. Ele Cisco assumiu ia o pegar risco. Defiant para ir para Cronos, camuflada lá. Não vai. Ninguém gosta tanto assim do Quark. Vai. E Cronos é perto, porque ela veio, pegou, levou, chegou lá, aí aconteceu um monte de coisinha, o Decor pegou, mandou alguém trazer o Ron, né, vir até de Space Nine, levar o Ron pra Cronos. Não é tão longe, mas também não é tão perto. Forçaram a amizade nisso também. Mas a coisa mais engraçada, se bem que podem ter dado mais de uma dose. A dose do tranquilizante não perdeu efeito. Não. Só se deram outras, pode ter dado outra. Mas foi engraçadinho, foi. Aquela Logo ali no outro bairro. Uhum. Aquela básica suspensão. Daqui até Penedo. Péricles fica ali em Penedo, sei lá, perto. Hoje a gente está desfalcado do nosso analista principal da parte da direção, embora o Castanha também sempre presta atenção nessas coisas. Ivanildo, você é um cara que presta atenção nessas coisas de direção, das escolhas, do diretor, o estilo dele, para falar alguma coisa aqui sobre The House of Quark? Eu gosto muito da direção, como a gente já falou um pouquinho, do plano de abertura ali e a rima que ele faz no final. Tem aquela transição bonita também, quando o Brian e a Keiko acordam, né, no dia seguinte ali daquele jantar que eles tiveram, uma transição legal, né? Então, uma transição bonita. Então, são esses os lances de direção. Eu gosto, principalmente nesse episódio, além disso, do trabalho que ele faz com os atores. Não é à toa que a Mary Kay Place voltou depois, porque ela foi muito bem ali com o Artino e o Robert O'Reilly também, né? Então, um episódio que tem boas atuações, como a gente já falou aqui também, não só dos principais, os convidados também. Então, no geral, é isso, né? Destacar esses momentos aí da direção e do trabalho que ele fez ali com os atores, que extraiu ali ótimas atuações e em personagens que voltariam, né, no futuro da série. Claro, ali foi ali a primeira aparição de alguns aí em Space Nine. E foi nesse quesito, para mim, foi um episódio bem sucedido. O Landau é um veterano de Star Trek, né? Então ele já estava bem acostumado ali ao clima e aos atores também, isso favoreceu também, imagino. Castanha, tem mais alguma coisa que a gente não falou aqui no episódio que você gostaria de comentar? Talvez dos dois convidados aí. O Robert O'Reilly, imagino que as pessoas conheçam mais, até por causa do meme. Quem nunca assistiu de Star Trek conhece o usuário do Robert O'Reilly. E alerta de spoiler, ele vai aparecer mais algumas vezes em Deep Space Nine. Os outros dois que eu queria falar, a Mary Kay Adams, tá? Isso, Mary Kay Adams. Falei o nome dela errado. Ela volta a aparecer na 5ª temporada, no episódio Looking for Parmac in All the Wrong Places, já com o Worf na série, na 5ª temporada. Tem um high concept ali de Cyrano de Bergerac, e é o episódio que eventualmente spoiler, o Worf já dizia ficam juntos e tal. Ela foi bem aqui, eles aliviaram certas partes da maquiagem, né, para parecer o rosto dela, mas ela defende bem o papel e ela se posta bem. Só falar da série daquela outra estação, lembra que eu falei, aquele episódio do Vantika, The Passenger, né? Aquela atriz era Caitlin Brown. Ela fez uma personagem em Babylon 5 da Natoff, só que essa personagem mudou de atriz. Então a Caitlin Brown fez, depois quem fez foi a Mary Kay Adams. Fisicamente elas não são muito parecidas, não, mas com maquiagem elas ficavam parecidas. Auxiliares ali do Dicard. Então essa é conhecida daquela série. A maior parte do tempo com o Dicard, o Andreas Katsoulas, que em Jornada fazia o Tomahawk, para quem se lembra do Romulano. Fala, Evanildo. Tem também o Joseph Luskin, né, que é um cara que apareceu na série clássica, e ele volta nesse episódio, né, volta para Star Trek nesse episódio, fazendo o papel lá do auxiliar da Grilka. Ele participou lá dos Senhores de Triskelion, né, o Gamester of Triskelion. Ele era aquele cara que tinha o controle dos colares, né, dos colares da tortura lá do Capitão Kirk. Ele tem uma face que você não esquece, né? Tem isso, uns olhos, né? Mesmo ele com maquiagem Klingon, quem viu lá o Gamesters of Triskelion reconhece caramba, ele. Eu já vi esses olhos em algum lugar. Então, gente, Gamesters of Triskelion, o Gautz, é o mesmo ator. E esse ator volta nessa temporada como informante cardassiano no Improbable Cause. O mesmo
nome artístico Joe Ruskin. Então é bem legal a participação desse cara aqui. E o Robert Riley, ele aparece mais vezes, ele volta agora no The Way of the Warrior. E vai aparecer outras vezes em DS9 e não vai aparecer mais em nenhuma outra série. Mas isso é outra história também. E eu acho que era isso de trivia. Tô lembrando de mais nada, não. E aí, Ivanildo, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o episódio? Acho que a gente já esgotou tudo, né? É um episódio realmente legal, divertido, para dar uma aliviada ali da tensão da guerra que estava iminente ali dos 2 anteriores. Fizeram um episódio divertido. E um episódio que funcionou com o Quark, né? Repetindo o que eu já falei um pouco. O primeiro da série, que é realmente um acerto, na minha opinião. Né? O primeiro episódio dedicado ao personagem que realmente eu gostei, e ainda bem que abriu a porta, né, para que outros viessem depois. Então é um episódio legal, né? Eu me lembro dele com carinho, eu dei uma reassistida ontem, depois de vários anos, né, sem ver. Eu gosto, né, de voltar para aquele ritmo, né, que Star Trek tinha, né, aquela coisa de ter uns episódios muito intensos e depois dar uma parada, aliviada com mais leve. Então foi legal revê-lo, né, e para me preparar aqui para o podcast. E é um episódio muito legal, né? Simplesmente isso, 45 minutos divertidos aí para quem é fã da série, né? Para quem não, para quem quer se divertir também, eu acho que funciona também como comédia, né? Além de ser um episódio de Star Trek, funciona como episódio de humor também. Só lembrando que eles fizeram eles integraram bem, ou lembraram bem, integraram bem na história que eles queriam fazer aqui, nas duas frentes dos eventos do The Search, né? Falando do domínio, que já teve uma pequena mudança. É bastante pequeno, mas eu acho que é uma consequência já das pessoas ter menos famílias, menos crianças, ou praticamente nenhuma criança na estação, e como isso modifica um pouco a vida de quem está ali. Eu acho que foi válido, pequeno, tímido, né? Nada muito grande, até porque nem caberia numa história pensada dessa forma, mas eu acho que foi no caminho certo. Essa manutenção aí do domínio de alguma maneira no episódio da semana, na mente dos personagens, nas nossas mentes, eu achei que foi legal. Agora a gente vai ao nosso momento de notas. Vanildo, você que a primeira participação aqui no podcast, a gente sempre dá notas, né, para os episódios. É a mesma graduação que a gente dá no site do TB. De 0 a 4 estrelas. Quantas estrelas você dá para The House of Quark? Eu daria 3, eu chegaria a dar 3. E você, Castanha? Eu acho que dá 3 também. É como aquela coisa do ginasta. O cara bota aquela série com um monte de pirueta, com um monte de salto. Mesmo que ele erre um pouco, ele consegue uma pontuação relativamente alta. Porque a pontuação das coisas é alta. Mas se tu coloca uma série mais modesta, e você mesmo com muita perfeição, a nota não é tão alta. Então eu acho que é mais ou menos por aqui um episódio não tão ambicioso, mas nisso que ele se propõe a fazer, ele fez muito bem. Então eu vou de 3 por conta disso. Apesar de ter sido bem positivo em relação a ele. Eu vou até inflacionar um pouco aqui do que se esperava que eu poderia dar, porque não é um tema assim que eu goste muito, mas eu acho que realmente o roteiro foi redondinho, você não vê problema neles, a construção da história foi interessante, o Quark não tá aquele Ferengue irritante, aquele cara que arma confusão, faz coisa errada e depois não tem consequência nenhuma. Na realidade aqui, o que ele fez, ele teve que arcar com as consequências e ele resolveu o problema dessa vez, não foram os outros resolvendo por ele. O próprio Ron também, eu acho que dá um tom legal para ele, essa coisa da camaradagem dos dois como irmãos, eu acho que é uma coisa importante para o personagem do Quark. E a história secundária ali também é ok, foi bem construída e traz o que na realidade mais importa ali, que é a relação do O'Brien com o Bashir, que começa a se solidificar e daqui para frente a gente vai ver mais coisas a respeito. Então, como vocês, eu também vou dar 3 estrelas para The House of Quark. Com isso, a gente encerra o episódio de hoje. Ivanildo, muito obrigada pela sua participação. Vou dar um spoilerzinho para dizer que muito provavelmente você volta daqui a alguns episódios para falar sobre Civil Defense. A gente vai estar te esperando aqui. Poxa, foi um prazer, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Muito legal, né, bater papo sobre Star Trek, sobre o DS9.
E vocês são uma companhia realmente muito agradável. Prazer, muito obrigado. E vamos voltar aí para mais episódios. Castanha, obrigada pelo bate-papo. E a gente vai estar aqui daqui 15 dias para conversar com vocês. Show de bola, gente. Até lá. E obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar lá na página do TB o que você está achando dos episódios. A gente tem os episódios também lá no YouTube, que vocês podem ouvir e comentar. E a gente sempre gosta de ouvir o que vocês estão achando. Muito obrigada e até daqui 15 dias.